No vídeo de hoje, nós vamos acompanhar a criação da última carteira que faltava, que é a carteira que a gente está chamando de carteira completa, possui todas as classes de ativo, e vamos ver como, após 2 meses de aportes, estão o desempenho de todas as carteiras que a gente está monitorando. Vamos começar então olhando para a carteira completa. Como vocês podem ver, ela apresenta algumas classes de ativo, renda fixa, ações, fundos imobiliários, internacional e o hash 11 que representa os alternativos, as criptomoedas. Para cada classe, a gente definiu um percentual-alvo para tentar atingir, e para cada ativo, a gente também tem um percentual ideal. E como vem acontecendo com o restante da planilha, nosso objetivo ao fazer os aportes é sempre tornar um percentual atual mais próximo possível do percentual ideal. Aqui, essa última coluna mostra para aqueles ativos que estão defasados em relação ao que eles deveriam estar, a quantidade que a gente deveria aportar. Óbvio que isso aqui nunca vai ficar zerado, porque a gente, por exemplo, não tem como aportar 71,13 em IB5M11, já que ele é um título que custa 115,46, então se eu comprasse um a mais, ele iria acabar deixando esse cara como não aportado e ele ficaria acima do percentual ideal. Mas com o passar do tempo a gente vai corrigindo, e à medida que o patrimônio aumentar, vai ficando mais fácil de manter as classes, os ativos mais próximos daquilo que eles deveriam ser, né? Então, vamos lá. Aqui já, apresentando a melhoria que eu comentei no último vídeo, eu coloquei para cada um dos 2 meses que a gente vem acompanhando a carteira até então, a quantidade que eu comprei de cada ativo, né, em cada um dos meses, ó, junho de 2025, julho, e o preço que foi pago em cada um deles. Então, como vocês podem ver, para essa carteira completa, falta grana, com R$ 2.000, para aportar em todos os ativos da maneira como a gente precisaria, né? Principalmente por conta de fundos imobiliários, que a maioria tem um valor próximo de R$ 100, e também por conta dos ETFs que a gente tem aqui de renda fixa, que todos têm valor próximo aos R$ 100. Então, comprando um de cada já ganharia R$ 400 aqui, e aqui mais R$ 800. Então, só nisso aí a gente já teria R$ 1.200 e não conseguiria rebalancear o resto. Por conta disso, alguns ativos aqui como XPLG, XPML, KNCR11 e HGRU não foram comprados no primeiro mês. E o restante dos ativos foram comprados nessas quantidades aqui, nesses preços aqui. Então, ao final do primeiro mês, a gente gastou R$ 1.995,70, sobrando aqui esses R$ 4,30 de resto, que para o mês de julho de 2025, vocês podem ver que o aporte está como R$ 2.005,07. São os 2.000 que a gente colocou, mais os R$ 4,30 que sobraram, mais 77 centavos de dividendo, que, vamos ver aqui, por essa carteira aqui, como ela possui alguns fundos imobiliários, né, a gente já no primeiro mês ganhou alguma coisinha. Ganhamos 77 centavos. Para o segundo mês, mês de julho, ganhamos 5,70. Para o terceiro mês já tem alguma coisa a receber aqui provisionada, né? Já estamos com 8,26. Mas como a gente ainda não consolidou nada dos resultados para o terceiro mês, ainda não fez os investimentos, e eu vou mostrar com vocês nas próximas semanas ali como a gente vai investir, né? Vamos ver então o que tinha sido investido no mês passado. IRFM, B5P211 aqui, o LFTS já não precisou comprar nesse segundo mês. Outros ativos, HGLG ainda não comprei também. BRCR eu tinha comprado no mês passado, não precisou comprar. HGRU ainda não comprei. Tudo por conta em que os fundos imobiliários para manter esse percentual aqui de apenas 15% na carteira, né? Percentuais que eu defini são 15% fundos imobiliários, 12% internacional, 3% em criptomoedas, 40% em ações nacionais, 30% em ETFs de renda fixa. Agora vamos para a parte do vídeo onde a gente vai ver as comparações de rentabilidade. Primeiro, vocês vão ver que a nossa taxa de juros para investir em CDI, ela está pagando 15% ao ano, e no primeiro mês a gente teve uma rentabilidade de 1,10%, né? E nesse segundo mês aqui, ela já está um pouco menor, já está com 1,75%. Por quê?
Vamos olhar aqui a nossa carteira que representa o CDI. Quando eu faço um aporte lá no primeiro mês e esse aporte gera, né, 1,10% naquele mês, no segundo mês, quando eu aportei mais R$ 2.000, é como se eu tivesse sofrendo o efeito de um preço médio quando eu vou falar de ações. Então vocês vão ver que, à medida que a gente for fazendo os aportes, esse percentual de valorização do CDI ele vai diminuir um pouco, né? Porque, vamos lá, a gente tem um investimento que paga 15% ao ano, mas numa parcela dele eu já recebi uma parte sobre 12, né? Que foi um mês. No segundo mês, aquela primeira parcela que eu tinha colocado, eu recebi 2 partes sobre 12, mas eu tenho uma parcela apresentando uma parte sobre 12 ainda, e o que acontece é como se fosse a rentabilidade vira um preço médio dessas 2 partes, eu não sei se ficou bem claro, né. Então vocês vão ver que quando a gente chegar no 12º mês aqui, a gente não vai ter 15% de rentabilidade, isso se a taxa Selic se mantiver nessa faixa, se cair, que é o que se espera para os próximos meses, a gente vai ter um número ainda menor do que vem aparecendo aqui. Então, falando agora sobre as rentabilidades, vamos lá. No primeiro mês, a nossa carteira de Bitcoin, ela teve um resultado negativo de menos 0,8%, o que está bem dentro do esperado, já que é um ativo de bastante volatilidade. Então, a gente teve uma queda bem pequena, uma queda, é esperado que esse tipo de ativo oscile bastante tanto para cima quanto para baixo, mas queda relativamente pequena. Nossa carteira de renda fixa rendeu 1,21%, né, carteira essa composta por aqueles 4 ETFs que a gente viu. A nossa carteira de FIIs rendeu 0,02%. Aqui na carteira de FIIs, com o longo do tempo, ela tende a melhorar um pouco os resultados, à medida que os nossos dividendos forem aumentando. Por exemplo, né, no primeiro mês a gente aportou R$ 2.000, recebeu R$ 6 de dividendo, né, mais esse restinho aqui de 91 centavos. Então, no nosso segundo mês, nosso aporte foi os 2.000, mais os 91 centavos que sobraram, mais os R$ 6 de dividendo. Para o terceiro mês, a gente recebeu 27,48 no segundo mês, então o nosso aporte nessa carteira aqui, ele vai subindo por conta desses dividendos aí de maneira um pouco mais acentuada do que nas outras, né. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver essa rentabilidade melhorando, pelo menos é o que esperamos, ó. A nossa carteira de commodities no final do primeiro mês estava com menos 7,43% negativo, e a carteira Bars estava bombando com 3,6% positivo, né. Carteira de ETFs 1,55%, carteira completa 2,07% e o CDI naquele mês 1,04%, né. Aqui embaixo vocês conseguem ver os valores em que aqueles R$ 2.000 iniciais se transformaram. 1984 com o Bitcoin, 2023 na renda fixa, 2038 nos FIIs. Isso podem ver que é uma parcela mais um tantinho aqui que eu coloquei. Isso aqui são os restos que sobraram que eu não consegui investir, né. Se a gente for pegar, por exemplo, a nossa carteira de renda fixa, como os ETFs têm preços um pouco mais elevados, ao final do primeiro mês a gente teve um resto de R$ 74. Então por isso que eu somei aqui o que tinha ficado naquelas carteiras de resto, mais o que tinha sido investido. Commodities 1.850, ou seja, a gente perdeu R$ 150 aí em um mês de investimento. Na carteira Barsi 2071, ganhamos R$ 70 em um mês. ETFs 2030, completo 2040 e CDI 2021, né. E aqui no mês de julho, vocês podem ver que a cara é totalmente oposta do primeiro mês. Bitcoin disparando 6,7%, né, saiu de uma perda de quase 1% para uma alta de quase 7%. Renda fixa diminuiu um pouquinho a rentabilidade, seguindo mais ou menos o critério que a gente viu aqui no CDI, né. Ela é uma carteira mais constante, à medida que eu vou fazendo o aporte, aquela parcela nova do aporte não pegou a rentabilidade do mês passado, então ela tende a baixar a média, né. Carteira de FIIs com uma leve queda, carteira de commodities é uma recuperada, né. O que acontece, os ativos que a gente tinha comprado, eles continuaram
ainda com quedas em relação ao nosso preço inicial, porém, como a gente comprou de novo no segundo mês, fazendo aquele efeito do preço médio ali, ele acabou dando uma recuperada. Podem ver que a Isen, por exemplo, a gente está com uma perda de 20%. A Usiminas 15%, né? Então, ainda continua um cenário negativo, mas à medida que a gente vai comprando nos próximos meses, esse preço médio tende a estabilizar um pouco e, por mais que se ela continuar dando prejuízo, a tendência é que esse prejuízo seja menor, a não ser que a gente veja uma queda generalizada de todos esses ativos aqui. Carteira Barsi mudou do dia para a noite, né? Principalmente vocês devem acompanhar aí nos últimos tempos, nas últimas semanas, aliás, o que vem acontecendo com o Banco do Brasil, que se a gente for pegar aqui pelos índices de rentabilidade, o Banco do Brasil caiu 13% em relação ao nosso preço médio, né? Se a gente for pegar o valor que a gente pagou no primeiro mês de Banco do Brasil, vamos olhar aqui na carteira Barsi. No primeiro mês a gente comprou a 21,79 e no segundo mês comprou a 22,15, né? Pagou um pouco mais caro ainda no segundo mês e agora ela está em 18,78. Ambev caindo bastante e das empresas que a gente comprou, a gente está no positivo em apenas 3 delas, né? EGE, Sanepar e Vivo. Essa que era para ser uma carteira teoricamente mais controlada, né? Já que a gente está falando de empresas consolidadas e que sempre pagam dividendos. Já está pior em desempenho total dos 2 meses que a gente viu até então do que a carteira de commodities, para vocês verem como, né, as coisas não são tão simples e tão lineares no mundo dos investimentos. O Bitcoin superando todo mundo não é nada absurdo de acontecer, assim como não seria nada absurdo se a carteira de Bitcoin tivesse com a menor queda, né? É esperado que oscile. Mas aqui em uma carteira que deveria ser mais segura do que a outra, a gente não tá vendo isso na prática. Claro que é um período muito curto, apenas 2 meses de acompanhamento, mas, né, não se assustem, isso acontece com todo mundo que investe em renda variável. Carteira completa, é esperado que por ela ter mais ativos e mais classes misturadas, ela tenha uma volatilidade menor. Então, ela estava positiva no primeiro mês, continua um pouquinho positiva. E a tendência é que essa daqui em específico não oscile tanto. E o CDI, a gente já viu, todo mês vai aumentar um pouquinho. Então, os patrimônios finais após os 2 meses são esses aqui. 4.268 para Bitcoin, 4.019 para nossa carteira de ETF de renda fixa, 3.950 para Difícil, 3.835 para carteira de commodities, 3.810 para Barsi, 4.017 para ETFs, 3.990 para carteira completa. Aqui eu acho que ela sobrou um restinho que eu não contabilizei, que por somar o resto tem 11,44, então por isso que não tá aparecendo um valor negativo aqui. Agora sim, a rentabilidade bem baixinha, mas tá no positivo. CDI, e é isso mesmo, vamos ver a carteira de ETF, se eu não deixei nada na mesa aqui. 1,97. E os restantes, a Barsi 3.810, mais 2,07. Na carteira de commodities, um resto de 15 centavos. Não vão fazer muita diferença, mas para deixar os números certinhos, na carteira de FII 56 centavos, na carteira de renda fixa 2,70, esse mês já não sobrou tanto, e na carteira de Bitcoin a gente teve um restinho aqui de 3,52. Então é isso, vamos ver se eu preenchi todos. E o CDI não tem resto, porque os R$ 2.000 são investidos totalmente a cada mês. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Para as próximas semanas, o que eu vou fazer? Eu vou trazer nas carteiras e a gente vai fazendo o aporte do mês juntos, para vocês entenderem qual que é a sistemática de escolha das quantidades e dos ativos. Vocês poderem, se tiverem interesse, replicar uma tabela simples dos investimentos de vocês, lembrando que nenhum dos ativos que eu estou colocando aqui são recomendações de investimento, são apenas algumas carteiras teóricas para mostrar como o método de alocação estrutural funciona na prática. Mas vocês podem aplicar o que vocês estão vendo aqui para pelo menos gerenciar os investimentos de vocês e
Se vocês se interessarem por utilizar essa metodologia para fazer os aportes, vocês podem se basear nessas planilhas aqui que eu uso, né? Que fazem esses cálculos ali de quantidades meio que no automático. Vocês gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like e de compartilhar com os seus amigos, né? Já que o canal é pequeno, tá começando agora, né? Qualquer propaganda é bem-vinda. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!